Muito bem. Da mesma forma que vimos no AP, o AS aqui no seu menu geral tem todos os dados cadastrais e dinâmicos para realizar a programação da produção. Naturalmente que aqui no AS o dado principal corresponde às ordens de produção que o AS vai receber do ERP. Ordens de produção estas que deverão ser sequenciadas nos recursos primários de produção. Aqui no nosso exemplo é recurso 1001 até 4004, mas na sua empresa serão aqui os tornos, os misturadores, os tanques, as linhas de invase, as células de fabricação e assim por diante. É evidente também que o módulo AS, o de programação, trata de detalhes, como restrições secundárias, mão de obra, ferramentas, equipes, e trata de setups automáticos que ele vai fazer conforme mudanças de atributos e conforme a programação. Indo para o quadro de gerar programação, após clicar aqui, ele vai nos remeter diretamente para o Gantt de programação, que aqui no Preactor chama-se visão geral. Aqui dentro desse quadro de visão geral nós podemos ter várias abas, e a aba que já veio para nós aqui disponível corresponde ao editor das ordens de produção que precisam ser programadas. Ainda não estão programadas. Elas estarão programadas quando forem carregadas aqui dentro deste Gantt de programação. Este Gantt tem no seu eixo Y as máquinas, as células, linhas de produção, recursos produtivos primários, no eixo Y. E tem no eixo X a data, dia e hora. Se você olhar aqui embaixo à direita, onde eu acabo de mostrar com o cursor, à medida que você mexe com o cursor no Gantt, ele indica aqui nesse ponto, por exemplo, que é dia 20/1/1535. Cada recurso tem seu próprio calendário, que pode ser setado individualmente. Aqui esse achurado azul indica um domingo, nós estamos trabalhando 3 turnos aqui, só não trabalhando aos domingos. Esse outro achurado aqui é uma manutenção preventiva, que já está marcada por recurso 3001. Esta linha vermelha chama-se terminador. À esquerda dela a gente tem o passado, à direita dela tem o futuro. Ela representa, portanto, o momento presente. Esses losangos que estão aqui na linha de fornecimento representam os estoques de matérias-primas ou subconjuntos que estarão prontos para serem usados pelas ordens de produção, ou ordens de compra, nas datas que vão chegar as matérias-primas ou os componentes previstos e já encomendados aos nossos fornecedores. Enquanto que os losangos aqui da última linha, da linha da demanda, representa os pedidos dos nossos clientes, que deverão ser atendidos pelas ordens de produção após elas serem programadas. O Preactor realiza o sequenciamento da produção através de dezenas de heurísticas que ele possui e que estão à disposição do programador, do planejador de produção. Vamos usar aqui a heurística mais simples dele, que é sequenciar para frente todas as ordens de produção, escolhendo as ordens de produção por data de entrega. Quando nós clicarmos aqui, ele pega todas aquelas ordens de produção que estavam aqui, que não estavam programadas, porque essas bolinhas estavam todas brancas, essas esferinhas, agora elas estão todas verdes, e ele programou as ordens aqui na nossa visão geral de sequência. Será que ele programou todas as ordens de produção? Preciso verificar uma por uma se ele deixou de programar alguma? Não, eu posso vir aqui em visualizar e pedir para ele mostrar se teve alguma operação não programada. Opa, teve. Operação 56 e operação 60 são operações que não foram programadas. Eu poderia dar um botão direito aqui e perguntar para ele a razão da não programação. Ele indicaria, no caso, está faltando recurso de capacidade. Quando ele apenas dá a informação que ele deu, significa muito provavelmente falta de material. Se eu vier aqui em
exibir o Material Explorer, que é uma visão do sequenciamento através do supply chain, eu observo que essa ordem 56, que ele não sequenciou, iria atender 4 pedidos de vendas e dependeria de um componente, um subconjunto X, que ele está sendo fornecido pela ordem 63 em 300 unidades, mas ele necessita 390, então ele está com uma falta de 90 unidades. Ora, então aqui nesse Material Explorer ele mostra, além do supply chain, desde a ordem de compra até o pedido de venda, ele mostra graficamente todas as faltas de material. Por exemplo, na ordem 60, ele também diz que está faltando material. Perfeito? Assim como na ordem 56 falta material, mas eu posso navegar para a ordem 63, onde ele está fazendo parte do material a partir de um componente que está chegando numa determinada ordem de compra. Perfeito? Bom, esse é um recurso bastante importante que permite você navegar não só através do sequenciamento, mas também através dos materiais. Por exemplo, a ordem 63, se eu procurar por ela, eu posso vir aqui no editor, né, e procurar, digamos, uma ordem que contém o número 63. Ele localizou. Eu posso vir aqui nessa ordem, dar um Ctrl A, selecionar todas as operações dela, dar um F7, ele vai vir aqui na visão geral me mostrar onde é que está a ordem 63. Então aqui, esta ordem 63 está me mostrando todo o sequenciamento, desde uma ordem de compra 4, que está fornecendo uma matéria-prima X, passando pela operação 10, digamos um corte, depois para uma operação 20, digamos uma dobra, depois por uma operação 30, digamos uma solda, depois por uma montagem numa outra ordem de compra que está atendendo esses pedidos de venda. Esse, digamos, é o supply chain do ponto de vista de roteirização. Essa mesma ordem de produção você pode vê-la aqui do ponto de vista de fornecimento. A ordem 63 está indo para uma ordem de produção, na verdade está indo para duas ordens de produção, para 55 e 56. Nós estamos olhando aqui apenas a 55. Aqui eu estou enxergando que ele também vai para 56, sendo que a 55 está atendendo 2 pedidos de venda, conforme nós podemos ver aqui. Ok? Muito bem. Esse é o nosso primeiro sequenciamento. Vamos então retirar aqui esse filtro que nós colocamos aqui procurando pela ordem 63. Vamos retirar aqui esse realce que nós fizemos da ordem 63 e vamos analisar essa nossa programação. Nós sabemos que aqui estão faltando 2 ordens porque não tem material para elas. Então, e seria esta uma boa programação? Podemos perguntar isso para o AS, para o Preactor. Aqui em ferramentas eu tenho um recurso chamado Estatísticas da Programação, que vai me indicar vários números interessantes. Por exemplo, esta programação tem uma ordem atrasada, tem um lead time total, um make span total de 58 dias e 9 horas, e nesta programação, dentro desses 58 dias, 4 dias inteiros é a soma do setup, 4 dias e 9 horas de perda de tempo em setup, e uma ordem atrasada. Eu poderia perguntar para o Preactor onde é que está essa ordem atrasada. Ele iria, através do realce, me mostrar que ela está aqui, é a ordem 26. Ele colocou uma barra vermelha em cima para indicar que é uma ordem atrasada, porque não está conseguindo atender bem um dos pedidos de venda. Eu tenho vários recursos para resolver esta ordem atraso, mas vai ficar para um momento de uma demonstração mais detalhada. No momento me interessa apenas entender que em termos de estatística de programação, essa é uma programação que tem uma ordem atrasada e 4 dias e 9 horas de setup. Como eu disse, o Preactor tem várias heurísticas de programação. Digamos que eu fiz essa programação que eu acabei de apagar, vou repeti-la aqui, porque antes de ter desprogramado todas as ordens, eu deveria, digamos, ter salvo essa programação aqui, salvar programação como, digamos,
nosso teste 1 é um cenário de programação que mais tarde eu vou querer comparar com outro cenário. Agora que, digamos, esta programação está salva, eu posso desprogramar todas as ordens de produção e pedir ao Preactor que use uma outra heurística, por exemplo, uma heurística de otimização de quê? Eu posso pedir várias otimizações. Eu vou pedir otimização de setup global dentro de um determinado horizonte. Visualmente eu já percebo que ele fez uma programação diferente daquela outra. Antes que eu esqueça, eu já vou salvar essa programação aqui como teste 2, como cenário 2. Perfeito? Para que eventualmente eu compare com aquele outro cenário. Essa programação é melhor que a primeira? Vamos perguntar ao Preactor qual é a estatística desta programação. Bom, não sei se é melhor. Ela tem uma ordem a mais em atraso, ela tem 2 ordens em atraso. Mas em matéria de setup, o total de setup é de 1 dia e 10 horas. Ela tem um make span de 1 dia a mais, 2 ordens atrasadas. Mas o setup caiu de 4 dias e 9 horas para 1 dia e 10 horas. 3 dias a menos de setup. Isso significa um aumento de produtividade bastante grande. Perfeito? Então, eu poderia, digamos, comparar esta programação com a outra através de relatórios. Se eu tiver aqui um relatório de comparação de cenário, não sei se esse relatório aqui está exatamente disponível nesta programação, mas vamos experimentar. Comparação de cenários, onde ele pegou o teste 1 e o teste 2, os 2 cenários que eu gravei agora, e está comparando aqui para nós que em termos de valor agregado elas são praticamente iguais, porque o que eu ganho de setup do teste 1 para teste 2 é 1,4%, mas eu tenho um atraso de entrega um pouquinho maior no teste 2, então eu ganho de setup numa e perco um pouquinho em prazo de entrega na outra, né? Então, comparando os indicadores e fazendo um hash de valor agregado, as duas são praticamente iguais. Eu tenho recursos para fazer essa comparação também de forma gráfica, assim como eu tenho vários gráficos, inclusive para verificar qual é o carga máquina real dessa programação que está aí, tanto por máquina como por restrição secundária, mão de obra, né? Por exemplo, esse recurso 3002 aqui na primeira semana, ele está com OEE projetado de apenas 15%. Tá super folgada essa máquina. Então, esse aqui seria um carga-máquina exato e real, baseado numa programação finita, máquina por máquina, hora por hora, tempo por tempo. Muito bem. Podemos observar também que nesta programação aqui nós temos algumas lacunas, né? Tipo um queijo suíço. Tá? Por que será que, digamos, esta operação não está ocupando esse espaço anterior aqui? Eu posso dar uma olhada no sequenciamento e observar que eu poderia, já que a operação anterior está bem antes, eu poderia puxar essa operação para cá, vamos dizer assim. Opa, não pode porque não tem mão de obra nesse momento. Então não vou continuar, vou deixar onde estava e vou procurar examinar do ponto de vista então de restrição secundária. Como é que está essa programação? Aqui estão as restrições secundárias. Vou jogar esse gráfico aqui na vertical para conviver junto com outro e vou novamente repetir aquela operação de tentar trazer esta operação um pouquinho para trás aqui, né? Foi o que nós tentamos fazer. Ele mostra ali em vermelho onde que estourou a mão de obra, porque nós temos apenas 4 e naquele momento ali ele está tentando utilizar mais que 4. Nós temos 3 apenas e ele está tentando utilizar 4. Da mesma forma, eu poderia desprogramar isso aqui tudo e dizer para o Preactor, então, fazer um sequenciamento ignorando as restrições secundárias e em seguida fazer o mesmo sequenciamento que fizemos aquela hora, que é otimizando setup, só para ver a diferença, para diminuir o queijo suíço,
Então, ele está mostrando que eu precisaria ter mais operador de processo nesse horário aqui, que eu clico aqui e movo para a esquerda e para a direita, em cima da sobrecarga da mão de obra, e ele mostra lá no quadro da esquerda quais as operações que estariam usando essas 5 mãos de obra, quando na verdade eu só tenho 4. O que eu estaria ganhando com essa nova programação? Não sei. Vamos ver estatísticas de programação. Olha, nessa nova programação eu teria uma ordem a menos atrasada. Provavelmente com essa quantidade de mão de obra aqui, então eu resolvi das duas, eu tenho uma e continuo tendo setup de apenas um dia. Isso já seria um cenário completamente diferente, né? Vamos salvar essa programação aqui como teste 3, perfeito? E verificar, então, na nossa comparação de cenário, como é que estamos agora, através daquele mesmo relatório, vamos dizer assim. Só precisamos rodá-lo novamente. Né? Opa, o teste 3 ó, tem um valor agregado bem maior. O cenário 3 é bem melhor que o cenário 2. Se essa programação nos satisfaz, se ela está boa, basta eu emitir um relatório aqui, digamos, de lista de operações por recurso, onde eu vou ter aqui para cada máquina, para cada célula, qual é o sequenciamento que ele deve executar, qual é a programação que cada um deve seguir para seguir essa programação feita pelo Preacto. Então, tem vários outros detalhes para serem mostrados, mas eu vou finalizar com um que eu considero da maior importância, que é o Capable to Promise. Significa, a área comercial pergunta para você aqui, daria para a gente, dentro desta programação, atender com uma ordem especial de consulta, vamos dizer assim, daria para a gente atender um pedido especial de um cliente que quer o componente 2 nosso numa quantidade de 50, até quando a gente poderia aceitar esse pedido? Então, o Preactor, nesse ponto, ele executa a alocação de uma ordem hipotética, gerando uma ordem de consulta, criando as ordens, inclusive, de subconjuntos necessários para atender essa consulta e informa para você poder dizer ao comercial que pode prometer para o dia 28 de fevereiro que a gente consegue atender. Ok? Muito obrigado por enquanto.